Então, a estratégia é a seguinte, para a gente poder honrar o nosso tempo e sabendo que estamos todas muito ansiosas por estarmos juntas, né? Lembrando que presença não é necessariamente o estar físico, mas o estar emocional e mental. E, portanto, o fato de nós estarmos usando, né, uma tecnologia que facilita a nossa comunicação no momento de distanciamento pode ser uma super ferramenta para a gente continuar fazendo isso depois desse distanciamento, dessa necessidade, né, que o Covid está nos trazendo. E a ideia, então, é a gente fazer isso durante todo o mês. Então, para começar a história, o meu nome é Márcia Cristina Figueiras Gonçalves, e filha de Sandra e de José, moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e faço parte de um grupo de pessoas que entende que esse momento da Covid é um momento para a gente trabalhar as nossas potências criadoras e não necessariamente para a gente ficar olhando só para aquilo que é entendido nesse planeta como ruim, né? Ou como sombra. Então, para a gente também poder olhar para o lado luz de tudo isso. Ao longo dos nossos encontros, a gente vai ter oportunidades e vai conseguir se conhecer mais, né? Eu, nesse encontro, não vou abrir para que todas nós nos apresentemos, porque senão a gente acaba não honrando o nosso horário. Então, como estratégia, o que eu pensei? Que nós todas possamos, aquelas que não pertencem ainda aos nossos grupos, que a gente possa, então, colocar no chat os nossos telefones, nome e telefone, para que uma de nós se comprometa em fazer um grupo no WhatsApp, né, de roda de contação, para que a gente possa fazer trocas por ali, tá? Então, quem quiser ter a sua liderança constituída nesse WhatsApp, fique à vontade. Para as meninas eu posso fazer. Pode, então tá, Olguita. Então, Olga, eu vou... Como esse material vai ser todo gravado, vai ser gravado o chat também, e aí eu mando o arquivo em TXT para Olga, com todos os dados para ela montar o grupo, tá? Combinado. Então, a minha proposta para hoje é a gente começar falando sobre a apresentação do livro, para quem nunca pegou esse livro na mão, né? Para ele entender o que é esse livro, para que também se entenda quem é essa autora e a importância e a relevância dela dentro desse entendimento do saber feminino. Apresentar a forma que eu uso para analisar o livro e, em específico, este capítulo. Contar o capítulo, né, que é a parte que eu mais gosto dessa história, e fazer a minha análise. E daí abrir para o grupo. Então, a ideia é que eu faça isso até às 8 horas. E aí eu preciso que uma das meninas fique responsável por ser a guardiã do tempo e vá me posicionando, porque quem já me conhece sabe que eu falo até o infinito, até o fractal do tempo, não tempo. E controle dizendo, Márcia, falta 5, falta 8, falta 2, tchau, Márcia, né? Para que eu pare e abra para o grupo, tá? Então... Posso fazer, Márcia? Pode? Então tá. Ai, a Doriane. Meu bem, o que tu acha da gente talvez colocar no mudo o pessoal? Depois abrir? Perfeito, ótimo. Então nós vamos fazer uma coisa. A gente vai fazer uma coisa super Bolsonaro, que eu não gosto, que é me intrometer na vida dos outros, né? Mas é bom, é bom. E aí o ideal agora, então, eu vou mutar quem não tá mutada. Pra gente não... a Isa maravilhosa, tá até com fundo de LGBT. Eu não aguento mais ver a Isabel, eu tô quase o dia inteiro com a Isabel em reunião. Ai, que gente linda. Ai, a Fê tá aí. A Jaguares tá aí. Ai, que lindo. Eu tô mutando. Ai, a Renata. Gente, eu não tenho maturidade pra mutar vocês. Eu não posso ficar mutando, porque eu vejo os rostos de todo mundo aí. Eu fico fazendo fiasco aqui.
E depois isso tudo vai ficar na gravação nas redes sociais. Que vergonha. Ai, a Cris querida. Ai, gente, como ela é maravilhosa aqui. Eu esqueci de mutar alguém que tá fazendo uma rave em casa. Aqui deu, consegui. Tá. Gente, vocês estão fazendo baladão em casa. Não acredito, não pode. Vamos lá. Então, para contextualizar, quem é doutora Clarissa Pinkola Estes, ou Clarissa Pinkola Estes, né? Mais apropriado para nossa pronúncia no português. Mas vocês vão sentir essa sonoridade na expressão do nome dela, né? Como Estes ou como Estes. Ela é norte-americana e ela nasceu em 45, ela é viva, ela tem 75 anos. E é uma pessoa que estudou profundamente os saberes da psicanálise a partir do olhar de Jung ou Jung, como queiram, né? Ele foi um discípulo de Freud, foi o primeiro grande discípulo de Freud. E por ser um grande discípulo de Freud, houveram muitas perguntas que ele fez para o conceito da psicanálise, que Freud não tinha feito. E então ele estabeleceu um olhar muito, muito profundo sobre o psiquismo e o inconsciente coletivo. Tá? Dá para a gente dizer que, assim como Freud é o pai da psicanálise, Jung é o pai do inconsciente coletivo. A doutora Clarissa, ela nasceu dentro de um lar bastante humilde e aos 4 anos ela foi adotada por uma outra família. E essa família mexicana, também muito pobre, e isso fez com que ela tivesse, por que a gente está falando desse processo de adoção, enfim, né? Desculpa, ela foi adotada por húngaros, não foi por mexicanos. E por que a gente está falando desse viés, tá? Porque vocês vão conseguir entender no contexto da literatura dela todo um olhar voltado para esse saber ancestral, principalmente geolocalizado na América do Norte e em alguns momentos muito profundamente na América, nos povos que seriam o que a gente chama de originários norte-americanos, principalmente em 10 grandes tribos, tá? Apesar dela ter sido criada por imigrantes húngaros. E por isso ela fala espanhol fluente, tá? Ela foi levada para adoção aos 4 anos, mas ela tem uma fluência na língua muito forte, assim. E ela não escreveu só Mulheres que Correm como Lobos. Mulheres que Correm como Lobos é o livro mais conhecido dela, mas ela escreveu grandes outros livros. Um deles que eu sempre sugiro para que toda mulher leia, principalmente antes de ler Mulheres que Correm como Lobos, que é... Ai, que lindo, Alonso, seja bem-vindo. Que é A Ciranda das Mulheres Sábias, que é um livro que traz muito dessa história que eu estou contando para vocês em relação aos saberes ancestrais dela, tá? É nesse livro que ela traz pela primeira vez um termo que a gente ouve muito nas rodas de cura, nas rodas de contação, que é a abuelita, que é a vovozinha, né? Que são os saberes das mulheres e a velha que mora na jovem, a jovem que mora na mulher. É nesse livro que ela traz essa expressão, tá? Então, por isso que algumas coisas que vocês leem sobre ela não estão no livro de Mulheres que Correm como Lobos, estão nas outras literaturas. Ela tem um livro muito interessante que não está ali no desenho do slide anterior, que é um livro em que ela faz uma análise das fábulas dos irmãos Grimm. Eu tenho um paciente em que eu faço o trabalho com ele utilizando algumas dessas ferramentas. E é um livro muito legal, assim, também sugiro que se vocês gostam dos contos dos irmãos Grimm, é uma boa estratégia. Então, como é que o livro Mulheres que Correm com os Lobos é constituído, tá? Ele é constituído de 15 capítulos,
sendo que 14 capítulos são capítulos em que ela vai trazer histórias, tá? Histórias já conhecidas, não são histórias que ela inventou, não são histórias que ela trouxe para o mundo, são histórias que já existem. Existem num inconsciente coletivo em muitos locais do mundo, tá? Em muitas culturas. O que ela faz, então, no livro? Ela pega essas histórias, a partir desses personagens, ela estabelece arquétipos e coloca esses arquétipos em paralelo com os estudos do psiquismo. E através dessas inter-relações, ela desenvolve o que ela chama de prática medicinal. Tá? Então, a arte de contar histórias é um saber ancestral, é um saber que diversos povos originários de diversos locais do mundo usavam. A arte de saber construir e entregar saberes através da fala e perceber amorosamente pelo ouvido é uma medicina, tá? Tão importante quanto fazer uma medicina de rapé ou fazer uma medicina de ayahuasca, né? Se a gente for levar mais para dentro do saber xamânico. Por que eu estou falando e fazendo uma comparação com o saber xamânico? Porque a doutora Clarissa era uma mulher que tinha um saber profundo, né? Da área psicanalítica, mas ela também era, mas não no sentido de porém, mas no sentido de complementar, ela também era uma mulher que era uma profunda estudiosa dos saberes do xamanismo, né? E é por isso que ela entrou na minha vida, né? E eu não vou aqui trazer para vocês esse histórico, mas aqui as meninas que já me acompanham sabem da importância de doutora Clarissa, sim, na minha construção do meu trabalho. E acredito que ela tem inspirado muito, e tem inspirado ao longo da jornada de leitura muitas mulheres. E portanto, essa análise que ela faz arquetípica da psique, né, daquilo que mora dentro, daquilo que é invisível, ela consegue colocar para fora. Essa que é a grande sacada desse livro. A gente consegue falar de emoção, a gente consegue falar de sabotador, de predador, que é o nosso encontro de hoje, de sabotagem, de uma forma que não fica invisível, fica visível, fica arquetípica, tá? Então, entendendo essa estratégia de doutora Clarissa, eu trago para vocês, então, um entendimento do que esse capítulo 2 proporciona. Ele é titulado como A Tocaia ao Intruso, o Princípio da Iniciação. Antes dele, a gente tem o capítulo 1, que é a Loba, que as meninas que já fizeram algumas formações comigo têm dentro do curso de formação de chamaria de Cartas do Caminho Sagrado. Um dos capítulos das nossas aulas é o estudo do primeiro capítulo da doutora Clarissa. E algumas de vocês já participaram de algumas rodas comigo em que eu tratei do capítulo da vassaliça, algumas outras que tiveram um encontro comigo, quem é que estava, onde a gente falou da selva, da iniciação, da mutilação, né? Então, algumas de vocês já têm um andamento aí já fizeram esse olhar para a literatura de uma forma mais curativa. Mas esse conto, em específico, ele trata muito profundamente da ingenuidade do feminino que mora na gente, e de como a gente faz para perceber essa relação entre o feminino e um predador, que a doutora Clarissa chama de barba azul. Então, a ideia de hoje é a gente conseguir internalizar esses saberes e conseguir identificar que predadores são esses que estão dentro e fora. O que é esse predador que muitas vezes me impede de me desenvolver e que muitas vezes eu consigo enxergar ele, mas não consigo identificar que mecanismo ele usa, né? Então, a gente vai falar também sobre esses mecanismos de autossabotagem e a gente vai se virar, né, para o nosso oeste, ou algumas de nós para o nosso leste, para que a gente possa se mover construindo uma estratégia. Evidente que a minha ideia aqui não é uma a uma, mas é para a gente pensar sobre tudo que todas vamos falar. E é por isso que esse material vai ficar gravado,
tá? Márcia, tem 10 minutinhos até as 8. Perfeito, obrigada. Então, vamos para a história? Então, tá. Então, essa história é uma história que é a versão francesa do Barba Azul. Há muitas outras. E ela fala da natureza intuitiva. E a doutora Clarissa trouxe porque uma tia chamada Kate contou para ela que uma vez, que não era uma vez, uma determinada freira disse para outra, que ninguém sabe quem disse, que tinha dentro daquele mosteiro uma barba de um homem enterrado. E essa barba, que vivia nesse mosteiro, não se sabe bem se vivia, começou assim. Dizia-se que Barba Azul cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, elas a convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo num cavalo enfeitado, com sinos e fitas com a cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe, sim, a mãe delas no cavalo e partiram meio a galope floresta dele. Lá, passaram um dia maravilhoso, cavalgando, com seus cães que corriam de um lado para o outro, de frente para trás. Mais tarde, pararam debaixo de uma grande árvore e Barba Azul as regalou com histórias e lhe serviu muitas guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começou a pensar uma das irmãs. Voltando para casa, tagarelando sobre como o dia havia sido interessante, como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que aquele homem podia ser um tanto encantador, talvez não fosse tão mal assim. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele parecia. E a sua barba também parecia menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu a sua mão em casamento, sim, ele pediu a mão em casamento, ela logo aceitou. Ela havia refletido muito sobre a proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para o seu castelo do bosque. Ai, querida amada, vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que você quiser, qualquer desejo que tenha no seu coração. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta desse castelo, das despensas ao cofre, qualquer porta. Mas esta chavinha, esta aqui, bem pequenininha, e tem no alto uns arabescos, você não pode usar. Ah, está bem, eu vou fazer como você pediu. Parece que está tudo certo. Não posso invadir tanto ele assim. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e se sentiam, como todo mundo, com muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa, que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. Pode usar tudo, só não pode mexer na chavinha. Ele disse que não, que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento, com exceção de um. As irmãs então resolveram fazer um jogo. Para saber o que servia para qual porta. O castelo tinha 3 andares e 100 portas em cada ala. O que as irmãs mais velhas fizeram? Bora lá. Havia muitas chaves. Elas iam de porta em porta, se divertindo imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de cada porta havia mantimentos, depósito de dinheiro. Todos os tipos de bem estavam atrás das portas e tudo parecia
maravilhoso o tempo todo. Aí, depois de ter testado muitas das chaves, elas estavam intrigadas com aquela última, aquela que não podia ser mexida. Talvez essa chave não sirva para nada, a mais velha falou para a do meio. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído. Deram uma espiada na esquina do corredor e uma pequena porta que acabava de se fechar. Tum! Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, trava aquela chave, gritou uma delas. Sem dúvida, é a porta da chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e girou. O trinque rangeu e a porta abriu. E lá dentro estava escuro e nada se podia ver. Irmã, traga a vela. A vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. E as 3 mulheres, ao mesmo tempo, enxergaram a mesma paisagem. Uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânio estavam empilhados no canto como uma pirâmide de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas notas, rastejantes com o peito apertado, dizendo, meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpar, mas o sangue não desapareceu. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando chegou lá, seu vestido branco já estava todo manchado de vermelho no bolso. Até a bainha. Rápido, deu um esfregão, ordenou para a cozinheira, esfregou a chave com vigor, colocou cinzas de fogão na lenha, colocou calor do fogo para cauterizar, pôs teia de aranha e nada parava de deter as lágrimas de sangue da chave. Ai, meu Deus, o que vou fazer? Já sei. Vou guardar essa chave. Vou colocar dentro do guarda-roupa, vou fechar essa porta, faz de conta que ninguém viu. Isso é um pesadelo, vou dormir, amanhã vai passar. Marido, por coincidência, no outro dia, chegou de volta exatamente na manhã. Entrou no castelo e foi logo procurar a esposa. Então, como foram as coisas aqui quando eu estive fora? Ele perguntou. Tudo bem. E como foi as dispensas? Ah, tudo ótimo. E os depósitos? Perfeito. Ah, perfeito. Então me devolva as chaves. Ah, tu nem sabe, eu estava passeando a cavalo e o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez, mulher? Eu não lembro. Ai, não lembro mesmo. Não minta para mim. Diga-me o que você fez com a chave. Ele tocou o seu rosto como se fosse lhe dar um carinho, mas em vez disso, segurou seus cabelos. Sua traidora! Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com toda a brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado e manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez. Vou te arrastar pelo corredor. Barba Azul olhou para a porta com os olhos enfurecidos. Aqui? É aqui que jaz os esqueletos de todas as minhas esposas anteriores. Agora vai ser você. Ai, por favor, me permita que eu me acalme, me prepare para a morte, me conceda pelo menos 15 minutos de vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Ah, tá bem. 15 minutos e mais nada. A esposa correu escada acima até os seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as moradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, vocês estão vendo a chegada de nossos irmãos? Não vemos nada na planície. A cada instante, ela gritava para as moradas. Irmãs, vocês estão vendo nossos irmãos chegando? Até que começou a se ver um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul espraguejava para que sua esposa descesse. Irmãs, vocês estão vendo nossos irmãos chegando? Barba Azul então berrou
e foi subindo a escada de pedra a passos pesados. Até que as irmãs disseram: sim, estamos vendo os nossos irmãos. Eles já estão aí e acabaram de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-lo, gritou ele. No instante que Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-las, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Aí eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, retalhando, até derrubá-lo no chão, matando afinal e deixando como os abutres o que sobrou com ele. Essa história, eu dividi o aprendizado dela em 13 atos. Ele é um conto pequeno, mas de grandes reflexões. Esses atos estão, na minha avaliação, divididos entre a nossa ilusão com grana, com status, com aquela pulguinha atrás da orelha quando a gente diz, isso aqui tá bom demais. Ou quando a gente, mesmo se fazendo de sonsa, começa a mudar de atitude só quando a água bate na bunda. Ou quando a gente tem a fala e a escuta de pessoas dizendo que a culpa é da vítima, assim como o Barba Azul disse. Agora, eu vou precisar te matar. Tu já sabe do meu segredo, a culpa é tua. Eu te dei as chaves. E o quanto essa menina, essa irmã mais nova, foi treinada para ser burra, para não pensar, porque ela não podia abrir a chave. E o quanto muitas de nós nos olhamos e às vezes olhamos para nós e para nossas amigas e diz: nossa, amiga, como tu tem dedo podre para namorado, tu só escolhe cara que não presta. O quanto desse não presta também é uma escolha que a gente faz. E que muitas dessas chaves de cura estão em um atendimento terapêutico, nas nossas amigas e amigos, mas principalmente na pergunta certa. Quando a gente consegue perceber qual é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente, as coisas se abrem. E uma reflexão profunda sobre o quanto se fala de sangue nesse conto pode ser uma demonstração da importância que o sangue tem na nossa vida, desde a menstruação, o processo de ter o sangue na vida, quando se nasce, o sangue na morte, e que esse ciclo de vida, morte e vida tem que ser honrado. E que toda vez que a gente abrir alguma porta de chavinhas que ninguém deixa, sempre haverão mulheres mortas lá. Elas são as nossas ancestrais. Para que a gente tenha condições e força para abrir, a gente tem sempre alguém que morreu antes. E às vezes esse morrer antes é ser forte o suficiente para conseguir estratégias para ganhar tempo, nem que seja se fazendo de, por favor, eu preciso me reconciliar com Deus. Mas o mais importante dessa história toda é eu entender que o Barba Azul não tá lá fora. Ele tá dentro. Ele tá dentro quando eu procrastino as coisas. Ele tá dentro quando eu quero competir com as pessoas. Quando eu me frustro porque não consigo ou porque eu não sou igual às outras. Ou porque eu sinto uma inveja que a gente chama de branca e que não existe, quando alguém consegue alguma coisa que eu não consegui. É o Barba Azul dentro de nós. E eu aprendi ao longo da vida que ele só entra se a gente deixa. Porque a gente só se afeta com aquilo que a gente escolhe dar afeto. Oito e 4. Eu não acredito que eu consegui. Parabéns. Agora, eu abro a palavra por círculo e fecho
Eu vou desfazer o meu slide aqui e vou fechar o meu microfone para a gente poder fazer a fala. Eu não, para a gente não virar o círculo da mãe do Badanha, que nem diz um ditado aqui do Rio Grande do Sul, me parece que talvez seria interessante a gente. Eu estou vendo que vocês estão. Existe uma certa ordem alfabética aqui. Estamos todas logadas com nome, com exceção de uma pessoa que está como str@gmail. A restante estão todas com nome. Então, talvez uma ordem alfabética seria confortável, é uma sugestão. E uma outra sugestão é quem sentir que deve compartilhar, fazer isso. Então, agora, o nosso caos vai ser organizado a partir do caos que a gente gerar mesmo, tá? Eu vou mutar e só vou mediar quando a coisa, a algazarra estiver muito grande. Sejam bem-vindas à roda. Bom, eu vou falar um pouquinho, sou a Rafa, já que as meninas estão com um pouquinho de vergonha. Na verdade, não vai ser uma reflexão minha, mas uma reflexão que meu namorado falou agora, ele está aqui escutando, e eu achei interessante. Ele falou sobre a questão do sangue talvez ser a nossa menarca, né? E o sangue no vestido sujo, ele quis dizer. E o predador talvez seja depois que a gente virou mocinha dos homens, nos cortejando, nos aliciando, de certa forma. Então, achei uma reflexão interessante da parte dele, que quis contribuir aqui no grupo. Nicolas, é ótimo. Spray, que show de bola. Fã. Ai, Alonso e Dani! Falem vocês. Ai, que lindo a lua! Tudo bem? Márcia, eu perdi. O que é para falar? Eu não estava no começo, desculpa. Tu ouviu o conto? A história. Tu acompanhou a história? Acompanhei. E o que tu sentiu? O que mais eu senti na história foi essa coisa de eu te dou a chave, mas você não pode abrir. Transferindo a culpa, né? Transferindo. Essa coisa de transferir para o outro. Foi o que mais me chamou a atenção. Perfeito. Eu vou mas fazer. Só mais um pouquinho. Claro, amor. Não, e a parte que ela fala, me dá só mais um pouquinho para me reconciliar, falar com Deus. Essa parte também me mexeu muito comigo. Eu vou pegar essas duas abordagens que a Dani e o Alonso trouxeram, porque elas são fundamentais para a gente conseguir reconhecer o Barba Azul dentro da gente. Essa chave, ela tem tudo, né, hermético nesse planeta. Para quem não conhece a lei hermética, né, foi Hermes Trismegisto que a criou, que tudo que está em cima está embaixo, né? Então tudo é bom e ruim ao mesmo tempo. E quando eu dou a outro, né, alguém nesta vida tem que mandar na gente. Quando não é a gente, alguém manda. Ocorre que dentro de um sistema de construção de identidade e de organização, né, principalmente de gênero, por isso que a gente fala que vive num sistema de patriarcado, né? Às vezes a gente fala as palavras e não sabe de onde elas vêm. O poder é dado para aquele que detém a masculinidade. O saber está quem tem a capacidade de ser forte. Então, o Barba Azul dá para ela a chave, porque ele é homem e é forte. Mas ela não pode abrir a porta. E essa porta é o simbólico arquétipo do conhecimento e da consciência. Então,
alguém te dá a chave, mas tu não pode fazer uso dessa chave. Eu te deixo tu com todas essas riquezas do meu palácio, mas tu não pode pensar sobre isso. Tu só me obedece, seja bela, recatada e do lar. Isso lembra alguma coisa a vocês? E esse só mais um pouquinho, eu acho fantástico que eu traduzi esse só mais um pouquinho por água batendo na tua bunda. Que é quando tu vê que tá na encruzilhada, que tu não tem mais alternativa e que o que tu faz? Às vezes tu faz uma coisa que as mulheres não, os meninos que estão nos ouvindo não ouçam isso porque isso é uma estratégia. A gente se faz de vítima para ganhar tempo, para construir uma estratégia. Quando a mulher se faz de vítima, vocês esperem, porque depois vai vir chumbo grosso. E a gente aprende a fazer isso porque é um mecanismo de, entre aspas, liberdade condicionada por um determinado tempo. Isso a gente usa, por exemplo, para quando a gente odeia aquele emprego, mas a gente precisa muito de dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente planeja a saída. A gente faz as nossas entregas, ok? Mas a gente não fala para ninguém. A gente planeja com aquele marido ou com aquela esposa, né? Nos trai e a nossa combinação no nosso casamento é uma monogamia, portanto, é uma quebra de contrato. E a gente não pode sair daquela relação porque a gente não tem grana, a gente não tem dinheiro para comprar um apartamento, para alugar alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente constrói uma estratégia em paralelo, um cara adquirida, e por dentro tem uma loba furiosa sendo movida pela raiva. Então, a doutora Clarissa diz que... Márcia, Pode é o falar, se fazer de louca, né? É o se fazer de louca. Se fazer de louca, Mari. É isso aí, se fazer de louca. Se fazer de louca é uma estratégia da psique feminina. Foi o que a doutora Clarissa identificou. Tá? Então, Dani, tu tá certíssima, as tuas observações foram perfeitas. É isso mesmo, são dois momentos cruciais. A hora que a gente descobre que se a gente não for a dona da chave, meu amor, alguém será. E se a gente em alguns momentos não der uma de egípcia e ficar com cara de nuvem, e lá por dentro a gente está construindo muitas coisas, a gente não vai conseguir evoluir. Tá? Vou abrir para de novo alguém falar. Eu vi que tem gente que quer falar. Márcia? Tô te ouvindo, amor, e pode falar. Eu vou só, da minha percepção, eu vou ter que sair um pouquinho antes, no final, tá? Que eu tinha marcado um outro encontro. O que eu sinto, assim, tá? Na minha percepção. Ela é a mais nova, se casou, né? As outras duas irmãs mais velhas já estavam num outro processo. O que são todas essas chaves? Todas essas chaves, na verdade, no meu entendimento, que me passou, são os nossos tesouros internos, né? Nós temos todos esses tesouros internos, ou que a gente almeja. Assim, ali mostrou dinheiro, dispensa, alimento, mas assim como tem outras chaves, né? Que a nossa espiritualidade, a nossa bondade, o nosso lado bom, tá tudo dentro do nosso lado bom. A partir do momento que o sangue, né? Ela tá vivendo a ingenuidade da menina. A partir do momento que ela vira mocinha, que é uma passagem, né? Ela abre a porta e se depara, muda, né? Quem já não na nossa primeira menstruação já não se sentiu assim, o bicho mais estranho da face da terra, né? Se não teve toda uma orientação, toda uma preparação para viver isso. Então, a partir do momento que ela se depara com aquele desabrochar da mocinha, que deveria ser algo bonito, né? Pode também ser algo horroroso, pode ser uma morte, à luz de muitas religiões, né? Por isso que ali no momento que ela se adentrou nesse aspecto que é para ser algo bonito, por algum motivo, né, não foi tão bom assim, no tanto que ela pede, né, para se redimir ali com Deus e tal, né? O que é isso? Ela está pedindo perdão por algo que ela adentrou e que ela não foi permitida, não teve permissão para entrar naquela psique que ainda não estava estruturada,
né? Ela vivia aquela ingenuidade, é tudo lindo, maravilhoso, né? Na infantilidade, de repente a psique dela entrou num lado assim que para ela obscuro, e ela se sentiu pecaminosa com aquilo, né? Algo assim, mais ou menos nesse sentido que eu consegui visualizar, assim. Não sei se... Ai, que bom, Sinarinha, tu ter trazido isso, porque a doutora Clarissa bate muito nessa tecla da nossa ingenuidade, de o quanto a gente tem que, de fato, ser ingênua, mas até certo ponto. Porque o coração puro, o coração da ingenuidade, ele tem que estar presente dentro da nossa vida para toda nossa estada no planeta, né? Porque é o coração que vibra, né? E que ressoa a capacidade de cura efetiva. Mas, sob o ponto de vista do feminino, ser muito ingênua significa não se dar conta de quem de fato a gente é. E quando ela faz esse paralelo da idade da irmã mais nova ter aceitado e as irmãs duas mais velhas ter dito não, esse barba azul não quero nunca mais ver na minha frente, é claro que é um arquétipo de o quanto a gente se torna mais sabedora conforme os anos vão passando. Mas ela também tem uma passagem no livro que está, se não me engano, entre a página 63 e 64, que ela fala assim, ó, que tem muitas mulheres mais velhas que vivem como novas, porque tiveram mães ingênuas. Então, vocês lembram que lá, por isso que eu divido em 13 atos, vocês lembram que lá, no início, ele disse assim, as irmãs entraram junto com a mãe. Então, a mãe também foi ingênua de ter ido com Barba Azul. E aí, uma das estratégias que ela traz para as mulheres é assim, haverá um momento... Quando eu li essa parte do livro, eu confesso que, assim, ó, eu tirei 250 quilos de culpa de dentro de mim, tá? Porque há um conceito dentro da psicanálise que fala da mãe boa demais. Há uma estudiosa psicanalítica que se chama Melanie Klein, que desenvolveu um postulado chamado seio bom e seio ruim, e que fala da importância dessa mãe ser acolhedora e afetiva, vírgula, até um certo ponto. Por quê? Até certo ponto da vida, as filhas e os filhos nos amarem profundamente significa que essa relação simbiótica conseguiu dar para eles o provento de matéria, né, de alimento, né, que é o próprio seio, ou enfim, se a mulher não conseguiu aumentar, ela proveu esse recurso de dar, né, o sustento, construiu relações de afeto, mas tem um momento dessa trajetória da mãe e do filho, da mãe e da filha, que essa mãe não pode mais ser boa demais. Ela precisa construir regramentos e ela se torna chata da vez. Então, todas vocês que estão me ouvindo que têm filhos, eu tenho 3, sendo que 2 são mulheres, né? Houve um momento, e é nítido quando tu percebe o momento em que esse filho e essa filha para de te idealizar e de te trazer o quanto tu é maravilhosa e começa a repulsar as tuas orientações. Não importa se a repulsa, o que importa é que tu não pode ser uma mãe boa demais. Porque se tu for boa demais, tu vai criar uma filha ingênua. E é dessa forma que as lobas, que ela faz a comparação o tempo todo com esse arquétipo do lobo, faz. Então, há um momento em que a loba para de simplesmente dar tetinha e de fazer afago nos lobinhos e diz, ó, bora lá a gente aprender quando vocês têm que ficar quieto, bora lá aprender quando a gente tem que se esconder, bora lá aprender quando a gente tem que correr. Porque é isso que vocês vão ver no mundo, e o mundo não é ingênuo. Então, por isso dessa honra, né, que a gente tem que fazer com as nossas ancestrais, porque muitas sofreram para que a gente estivesse falando sobre esse assunto agora, e muitas estão nesse momento de sofrer e de enxergar e abrir essa chave. Né? Muitas das nossas mães, das nossas avós estão nesse momento abrindo as chaves pela primeira vez. E essas aberturas nos tornam mulheres mais encorajadas para encorajar as nossas filhas, tá? Eu só queria fazer essa reflexão que foi bem importante para mim e acho que seria adequado também trazer isso para vocês.
Até eu queria só mais uma observação, assim, como é que eu vejo, assim, esse castelo, na verdade, onde ela foi morar, é o mundo interior dela, né? O castelo é o mundo interior, o mundo encantado, um castelo que ela vive na ingenuidade da Isso, menina. é o arquétipo da né? menina mágica. Aham. Por isso que os Exatamente. contos de fadas sempre falam de fadinhas que moram em castelos. Esse é o arquétipo exatamente. Perfeito. Perfeito. Então, às vezes a gente vai assim, vai pra baladinha, encontra um crush legal, e aí o crush tá com o carrão da moda. Daí lá, a nossa psique infantil de menina que vai vir com um príncipe encantado no cavalo branco, pensa, bah, tipão, olha só, de carro, formado, né? O que a doutora Clarissa está querendo fazer, nos identificando esses arquétipos, é que só Barba Azul só se instala onde ele acha lugar. Deu cadeirinha para Barba Azul, meu amor. Ai, porque já faz 3 dias que eu não faço os meus exercícios físicos. Ou um horror, eu só procrastino. Nem é tão horror assim, para de ficar fazendo a lausa. Mas eu tenho que dizer que é um monte, e nem é um monte. Porque quanto mais eu der espaço, mais ele se senta. Eu sou Letícia, prazer, e eu queria dar a minha reflexão em relação ao que vocês estavam falando do se fazer de louca, que é esse fato de que nós, mulheres, a gente é constantemente descredibilizada em função de nós sermos criaturas hormonais e cíclicas e instintivas. Então, a gente precisa se fingir de ingênua para chegar num patamar de poder, porque nós somos descredibilizadas em relação a isso. Porque quem diria que ela conseguiria se livrar dessa situação sendo racional, sendo que ela é tão instintiva? Então, isso me chamou bastante atenção. Ai, Letícia, adorei! Tem quem tá com o livro, tá? Na página 508, que é a última folha do último capítulo, que é, para mim, a página mais sagrada desse livro, diz assim: a princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil. Então, ela tá dizendo assim, ó, gente, é foda fazer esse caminho, tá? Eu sei, é foda, é o que ela tá dizendo aqui. Recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma, guardar o que tivermos aprendido, não voltar as costas, defender aquilo que representamos, tudo isso exige uma resistência mística e infinita, tá, Letícia? Mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de muitas dessas incursões para o lado de lá, para o lado de fora, para baixo e para cima do rio, por fora pode parecer que não mudamos. Mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino. Na superfície, ainda, parecemos que somos muito simpáticas. Mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. Então, essa estratégia feminina é a forma que a gente tem de proteger o nosso místico, né? E eu gosto muito a resistência mística infinita. Essa é a tradução literal de mulher selvagem, né? Então, esse se fazer, esse é o game. A gente tem que continuar. Ai, o macho alfa quer fazer não sei o quê. Deixa, macho alfa, tudo certo. Vai lá, amigo. Tudo, pode ir. A nossa forma de se proteger e de se colocar num lugar de poder em uma sociedade que é tão patriarcal, em que só os homens têm razão, em que são eles que sabem o que é melhor. Então, enquanto a gente vive nesse tipo de sociedade, a gente tem que se colocar para baixo, tem que ficar ser inferiorizado pelos outros para conseguir ser credibilizado. Exatamente. A doutora Clarissa fala que tem um momento da nossa jornada, né? Eu só quero que tu
A tua abordagem tá perfeita, Letícia. Eu só quero que tu consiga compreender uma coisa. É um momento, uma estratégia. Então, é para que tu saia dessa menina ingênua, bobinha e vá para outro lugar. Vai haver um momento da tua vida, né, em que tu já virou o arquétipo do botão do foda-se, como eu. Então, tu já quer gostar, gostou, não quer gostar, que pena, é o que temos para oferecer neste momento, né? E aí tu não precisa mais usar esse arquétipo da ingenuidade, né? Só que o que a doutora Clarissa fala? Que mesmo tu não precisando, tu te faz de simpática, tu entendeu? Mas por debaixo de ti tu sabe que nada é igual, entende? Sim. A gente vive numa estrutura patriarcal, então quando nós formos uma estrutura matrifocal, e essa estrutura matrifocal possivelmente vai estar prevista pelos seres estelares, que vai acontecer por volta de mais ou menos daqui a uns 30 anos, aí sim a gente vai poder dizer a real, ó, tem horas que a gente se fazia de besta mesmo, mas que era por uma proteção social, né? Lembrando que esse livro não foi escrito ontem, né? É só isso que é importante, assim, falando dentro de um contexto, tempo e espaço, não foi ontem. Então, o quanto isso é de fato místico e instintivo. Sim. A gente Não, sabe que tem que usar esse recurso. A gente saber usar isso, de conscientemente usar esse artifício de ingenuidade, já é uma transcendência para um patamar mais racional, mais feminino, mais poderoso. Exatamente. Se a gente for pro Barraco na Guita, tá? Que Jennifer me emprestou, que eu nunca mais vou devolver para ela, tá escrito lá. A gente não discute com o idiota. A gente fica fazendo cara de blasé. Só que, claro, não tá escrito desse jeito, né? Tá escrito de um jeito bem chique, bem bonito, né? Mas é tipo, cara, vai ficar perdendo teu tempo discutindo. Não, amor. Vaza. E aqui que a doutora Cleissa fala ainda, e aí, além de vazar, ainda ela ensina, te faz de vítima. Perfeito. Mas te faz de vítima pra fora, né? Não é pra dentro, é pra fora. Deixa eu fechar aqui. Eu queria falar. Poxa. Vai, Olguita. Pronto. Eu consegui ler o capítulo completo. É muito interessante a explicação que a doutora Clarissa faz no final, né? Que a maioria do capítulo são essas coisas. E achei muito interessante duas coisas. Primeiro, o simbolismo da chave. A chave abriu a sombra, o despertou. Ao abrir ela seu inconsciente, essas coisas que ela tinha dela, mas que talvez não queria enxergar, ou que pela postura protetora da mãe e das irmãs, ela tinha deixado adormecida, né? Então, isso foi muito interessante. E o sangue, ela fala no capítulo que não necessariamente é o sangue menstrual. Esse sangue representa o sangue, a parte feminina das mulheres, a outra parte, a parte lutadora, a parte agressiva, a parte que em muitos momentos nos protege, né? E é uma forma de você se conhecer e também é importante outra coisa que ela fala no final, que é quando você acorda a mulher selvagem, que é a loba do primeiro capítulo, você consegue dominar ou enfrentar esse predador. E que, de qualquer forma, em certos momentos, você precisa que esse predador apareça para você acordar. E que essa mulher selvagem e esse predador se conhecem há muito tempo. E você tem essa disposição, você nasce com essas duas coisas. Desde o nascimento, você vem com essa energia, com essas duas coisas, da boazinha e também da selvagem.
Mas, e se você esconde muito essa selvagem, então você se encontra com vários predadores em seu tempo. Mais ou menos é isso o que eu resgatei desse capítulo. Achei muito interessante essa parte. Perfeito, Olga. E um outro momento em que ela traz muito forte essa importância da gente ter preservado o masculino dentro da gente é na página 77, onde ela traz assim, ó, quando ela começa ali e grita: irmãs, irmãs, vocês estão vendo os irmãos chegando? Os irmãos chegando. Então, o arquétipo dos irmãos e aí ela traz assim: o grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos. Seria o arquétipo do masculino. Onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até a morte, se necessário. A princípio, porém, os aspectos defensores da psique não estão tão acessíveis à consciência como deveriam. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria eficaz. A mulher deve ensaiar a convocação ou a invocação de sua natureza combativa, do redemoinho e da força do vento. Então, além desse olhar em relação ao sangue, que sim, é o simbólico da luta, a gente também não pode deixar de preservar dentro da gente esse aspecto masculino que é importante. Para que é importante o masculino dentro da gente? É importante para a gente não ficar se mosqueando na hora de tomar uma decisão, é para a gente ir para o leste ter uma direção. Para ter uma direção, para olhar para que lado que está o sol, da iluminação, do direito de ser bem-sucedida, do direito de conseguir as coisas, de se dar o direito de, né? Porque ninguém nos dá o direito, a gente é que se dá o direito. Porque, de novo, se a gente não segura a chave, alguém segura a chave e abre a porta por nós, né? E essa relação com o masculino é importante, também aparece num outro momento, quando ela fala do arquétipo da montanha, porque ela chama as irmãs, olha para a montanha e olha para o sol. Ela olha da janela para a montanha e para o sol, então ela está chamando, de fato, o masculino dela. Ah, meu amor, agora eu me encagalhei, agora não tem mais, agora eu vi que eu tô ferrada, agora eu vou chamar toda a galera, né? E aí tu acha força de lugares, possivelmente vocês já devem ter passado por situações assim, em que tu acha força do nada para tomar uma decisão muito abrupta e aquela decisão transforma a tua vida, e não no sentido de dar 360, senão a gente vira gira-gira e cai tonta, né? A gente dá o 180, para que a nossa vida se transforme e é o quê? O giro da chave, é o simbólico do giro da chave, né? Então, vocês veem como tem arquétipos simbólicos dentro dessa história. Essa história, a gente dá só um capítulo dá uma pós-graduação, né? E ninguém falou, eu vou fazer só um comentário importante, que ninguém falou sobre a morte do Barba Azul, que ele é estripado e dado para os abutres, né? Na La Loba a gente fala sobre a mulher dos ossos, que é o capítulo 1, né? Aquela que vai recolhendo os ossos e tal, e daí depois que ela recolhe tudo, ela faz a magia dela e tchum, né? O lobo começa a morrer, ou melhor, a loba começa a correr de novo. E aqui ela traz ela traça um paralelo com a mitologia do norte, nórdica, não dos norte-americanos, mas ali das Wiccas, né? De que existe uma deusa chamada El, e essa deusa devora os pecados. Sim, isso é perto, né? Dos carniceiros que se alimentam dos mortos, porque tu falou da questão a Olga falou da questão do sangue, né? E aí eu lembrei que eles incubavam-os no ventre e os levavam para o El, que não é um lugar, mas uma pessoa. O El é a deusa da vida e da morte. Ela ensina aos mortos como viver da frente para trás. Eles vão se tornando mais jovens, até que estão prontos para renascer e voltar à vida. O que a doutora Clarissa está falando aqui? Gente, a gente não vai acabar com o Barba Azul dentro da gente. A gente vai ter sempre sabotador dentro de nós. Porque, inclusive, é uma forma de defesa, né? Dá pra gente, se for pensar bem nesse Barba Azul,
de um jeito mais superficial, a gente até pode dizer que ele até tem umas características bem de superego. Aquele que diz, não vai, sabe? Fica aí mais um pouquinho, não fica te botando em perigo. Ele tem um papel de construção da psique. Então, é importante que a gente não ache que a gente vai evoluir, bandei Barba Azul lá para raio que parta. Não, amor, Barba Azul mora dentro de você. O que acontece é que alimentar e você crescerá, né? Se eu não alimento, não cresce. Então, a deusa, ela sabe, ela come e, ok, fica aí guardadinho no teu canto, não vou te dar muito papinho. Então, não significa que a gente não vai ter um momento que a gente vai dizer, ai, que merda, tô gorda. Ai, que merda, tô feia. Ai, que... A gente vai usar mecanismos de predação interna e saber que isso é um predador interno faz ter consciência disso. Opa, não vou dar trela para esse Barba Azul aí. Né? Eu não tô gorda, não. Tô bem, tô me sentindo bem. O que é isso? E se eu tiver gorda, o problema é meu. E se eu tiver gorda, qual é o problema? Porque esse é o arquétipo que eu tenho no meu corpo. E quem é que disse que gordura é sinônimo de beleza? Ué, que é isso? Onde é que eu tô? Para tudo que eu quero pensar. A gente ter essa clareza e não boicotar esse pensamento é importante. Então, a gente não vai anular a sabotagem interna. A gente não vai dar lenha para essa fogueira. Então, se vocês forem fazer qualquer formação, ai, não, anula. Não, amor, não vai anular. Ele vai existir dentro de ti, só que ele vai ser tão bem petituco que ele não vai ter nem força. Ele só vai fazer isso e tu vai... Quem é? Quem é que manda aqui? A chave que é minha? Tu não manda? Fica quieto, cala a boca, vai te sentar ali no cantinho, não incomoda. Então, não se iludam. Ai, não, eu estou muito evoluída. Eu tenho amor próprio e eu nunca mais vou falar mal de mim. Mentira, deixa de ser trouxa, idiota. E se tu não falar isso pra ti, eu vou falar. Sempre a gente tem um medidor de barreira, né? Porque senão a gente ultrapassa o tempo todo e se coloca em perigo. Então é importante que a gente tenha ele. Mas quem manda em quem, amor? Quem manda em quem? Quem senta, porque eu dou assento. Ou na minha construção ali da frase amorosa, eu só me afeto com quem eu dou afeto. Então, se isso não me afeta, ok, não é problema meu. Um exemplo de o que não me afeta, o que eu não dou afeto não me afeta, e dessa coerência que tu tem em saber que existe em ti e existe no outro. Uma pessoa me fez uma abordagem esses dias fazendo uma análise, um feedback em relação a uma atividade que eu construí. E eu falei, nossa, isso aqui tu tem razão, aquilo ali tá, tem razão e tal. Daí ela disse, eu quero te dar uma última informação, mas eu acho que tu vai ficar meio chateada. Isso, isso e isso. Aí eu falei, não, mas eu não fico chateada, porque isso não é meu, isso é teu. Isso que tu tá falando para mim não é meu. Isso é teu, por isso, por isso, por isso. Isso é teu, isso é meu. Se eu sei que não é meu, não fica comigo. Isso é uma outra estratégia para a gente não construir Smiths de barba azul, lembrem do Matrix, aqueles que se multiplicam assim, dentro da gente, de não pegar o que não é nosso. Porque a autossabotagem, às vezes, ela acontece porque a gente coloca coisas dos outros. Que outros? Dos que vieram antes, dos que estão em torno, né? Ai, minha fulana tá com um problema com o namorado, então agora eu vou ficar brigando com meu namorado. Não, o problema dela é dela, não é teu. Quem faz isso e quer viver de forma simbiótica é criancinha, não é mulher. Né? Fazer igual as amigas não é mulher, é criança. Ah, mas daí as minhas amigas estão todas solteiras e eu tô casada. Que bom para tuas amigas, que bom para ti. Tu não tem que fazer, né? Não vou deixar de ser. Não sou mais tua amiga. A gente fazia quando a gente tinha 7 anos de idade, né? Mari, fala que tu tá louca pra falar.
Mariana estudou esse livro 250 dias antes de... Mariana, por favor. Gente, não, é que várias coisas que eu ia falar, as gurias puxaram. Eu ia falar algumas coisas que a Olga ali comentou, mas o que eu queria trazer, que eu até falei pra Rafa ali, pra Márcia também, que eu achei muito hard, foi isso, assim, que permeia muitas coisas da nossa vida, sabe? E aí, quando eu tava lendo, sério, me deu uma crise, assim, um looping eterno de pensamento, porque eu comecei a ver o quanto o Barba Azul, ele tá em em vários cenários da nossa vida, né? Tá dentro de casa, tá no trabalho, tá com as suas amigas, como a Márcia comentou, sabe? Tá em várias situações, assim. E eu tava vindo bem iludida, né? De que super eu ia achar ele e eu ia exterminar, né? Mas é claro que não, porque como a Márcia trouxe agora, assim, né? Que é muito difícil. E eu acho que eu ia puxar também pra gente falar um pouco mais do Redemoinho, assim, que ela traz bastante, né, o simbolismo. E aí eu até queria que a Márcia trouxesse um pouco mais, né, que é essa força, né, essa força do vento, esse norte, né, e eu acho que foi um ponto que a gente não comentou ainda, não trocou, e que para mim também teve bastante sentido, assim, ali no texto, quando eu estava lendo. Bem lembrado. Mariana achou que ia matar a Barba Azul, agora descobriu que ele sentará numa cadeira bem pequenininha, que nem aqueles que a gente faz na matriz africana dos preto velho, bem pequenina, bem no cantinho, assim. Fica aí quieto, cala a boca. Né? Não Márcia, os comparando a preto velhos, que são maravilhosos, tá? Hã? Eu acho que a Maria Hungria quer falar, levantou a mão ali. Claro, amor, fala. Fala que eu tô procurando qual é a página do Redemoinho aqui, que eu quero ler exatamente o trecho para explicar para vocês quem não conhece o Fibonacci. Libera para ela ali, Márcia, que eu acho que ela não tá conseguindo liberar o microfone. Acho que liberou. Vocês estão me ouvindo? Sim, então, perfeito. Sim, perfeito. Eu li o livro há 2 anos atrás e, na época, eu não tinha a menor percepção de arquétipo. A percepção que eu tive foi do meu primeiro casamento. Tipo, eu via o meu ex-marido, o próprio Barba Azul, e a minha estratégia para a separação foi isso. Tipo, eu fiquei no casamento um tempo para me fortalecer financeiramente e depois separar. Então, assim, realmente eu vi bastante essa situação. E hoje eu também vejo como quando a gente descobre assim, você tem uma missão, você acredita que tem uma missão. E quando você descobre isso, você não consegue mais fechar essa porta. Você não consegue mais, tipo, não é nada, não. Por mais que você tenha as autossabotagens para não fazer, mas você se sente na obrigação, tipo assim, não, vou lá e vou abrir aquela porta. Enquanto você não realiza, você não fica feliz. É só isso, tipo, não tem nada a ver, né, com os arquétipos. Mas adorei o grupo, gente, muito maravilhoso. Estou aprendendo muito aqui com todas. Muito grata pelo convite da Olga. Maravilhosa! Só podia ser amiga da Olga, essa maravilhosa. Obrigada. Tudo a ver, Maria, tudo a ver. O que tu trouxe, Maria, tudo a ver, tudo a ver, tá? Tudo a ver. Então, sim. E aí eu vou entrar numa... Tu tava falando, eu tava folheando aqui o livro para ver se eu achava, mas não achei. A importância da gente também reconhecer esse arquétipo externo, né? Por isso que eu falo ali no início da gente conhecer o predador interno e externo. Sim, existem homens e mulheres que são assim, tá? E que essa característica, tá, de ser assim se dá
por uma frustração profunda dessas pessoas em achar que roubando a luz, e eu tô lembrando do trecho do livro, que eu não tô lendo, roubando a luz de outra pessoa, elas se tornarão iluminadas. É exatamente esse o termo que a doutora Clarissa usa. E é por isso que eles querem matar. Então, por isso que são obsessores emocionais, né? Não te permitem trabalhar, não te permitem usar a roupa que tu quer. Isso, era assim. Ele era exatamente isso. E aí ele acha, na psique dele, que fazendo isso ele vai ser iluminado. Porque como ele te vê com luz, quando ele te coloca num lugar cercado por ele, ele é o dono da luz. É isso que passa. Caramba, legal. Ela tem, eu realmente não estou conseguindo achar agora aqui, mas ela tem uma página inteira em que ela explica o comportamento da psique do predador. A gente tem clareza de quem faz isso, na verdade. A gente já tinha mais ou menos uma percepção disso, vamos combinar, né? Porque tem aquele velho ditado, né? Ah, não tá conseguindo, não tá deixando o outro fazer, ou tá dando uma de... Tá avacalhando porque, na verdade, tu queria estar aqui, né? É claro que a gente já sabe mais ou menos isso, mas a gente não quer tornar isso consciente. Por isso que ela dá essa comparação de que a gente tem que gritar alto para as irmãs e para os irmãos, porque às vezes está raso, a gente não consegue mergulhar lá no rio, debaixo do rio, como fala na La Loba. Então, como está muito superficial, a gente às vezes tem que pedir para cima, porque a gente não tem coragem de ir para baixo. E foi exatamente o que aconteceu na tua vida. Quando tu viu que tu tinha condições de ir para baixo, tu disse, não, primeiro é o seguinte, só um pouquinho, vamos dar um tempo para esse otário aí, deixa eu me organizar aqui, né? Isso aí. Já que me fez, né? Já que me fez tão de trouxa, só um pouquinho que agora eu que mando no negócio. Aí tu te organiza e aí tu tem condições de começar a fazer processos terapêuticos, de buscar tua missão de vida, porque daí tu tem condições de ir debaixo do rio. Né? Enquanto tu tá sofrendo para olhar para a montanha e para olhar lá para o sol, tu tá aqui, tu não tá conseguindo ir para baixo, tu não consegue ir para baixo. Então, quando muitas pessoas quando me procuram assim, eu digo, gente, não tá na hora de tu fazer isso agora, isso não é a hora. E não é porque eu não quero, é porque não dá. Como é que tu, Maria, ia fazer terapia, processo de autoconhecimento assim? Não dá, porque tu não tá forte, porque tu não tá olhando para dentro, tu tá olhando para fora, tu tem que tomar decisões, tu tem que ser estratégica, né? Então, perfeito a tua colocação, perfeito. Mas estou aprendendo demais, gente, muito grata. Linda. Eu tô procurando aqui o que a Mari falou do redemoinho. Eu também não estou redemoinho. Eu tô que nem um redemoinho procurando o redemoinho, porque eu grifei 250 vezes esse redemoinho e eu não tô achando o tal do redemoinho. Mariana, por favor, qual página está o redemoinho? Tô procurando aqui também. Então, também tô procurando no livro. Me faz uma pergunta que tu não sabe a página, Mariana. Tu tá me tirando, né, Mariana? Mas enquanto a Mariana, que não sabe a página da pergunta que ela mesma fez, eu vou trazer para vocês, porque gente, essa palavra redemoinho, ela tá em quadradinho, eu vou depois printar e botar no WhatsApp para vocês verem de quanto eu já li e reli esse livro, tá com 250 cor de caneta diferente. O redemoinho, ele tem um simbólico importante porque ele é o espiral. O espiral é a representação da geometria do Fibonacci, que foi um estudioso, um matemático, né, que conseguiu fazer a construção da fórmula que gera todas as harmonizações do universo. Então, quando a gente, por exemplo, abre uma torneira em casa e encontrei, está na página 77. Mas olha, Olga, tu não existe. 77. 77, tá. sim. 77. O penúltimo parágrafo. A mulher deve ensaiar a convocação, o símbolo do redemoinho na areia. Boa, gente, Olga, me salvou. Uhum. Eu tava catando.
Eu também, mas consegui. Então, o que que acontece com a espiral? A espiral, ela é uma geometria sagrada. Por que que ela é uma geometria sagrada? Porque ela se encontra em todos os movimentos, em todas as partes sistêmicas de todos os órgãos e de todos os animais, objetos, estruturas vivas e invisível desse planeta. Tá? O caracol, a espiral, ela existe em tudo. O redemoinho é uma espiral gerada pelo vento, pelo movimento de ser invisível, né? Então, quando a doutora Clarissa escreve assim, o símbolo do redemoinho da areia possui uma força tal de determinação que se concentra em vez de se dispersar, conforme enorme energia, confere enorme energia à mulher. Então, esse arquétipo do redemoinho, ele traz a sabedoria sagrada dessa geometria, né, do Fibonacci, que não é, a gente fala do Fibonacci, não é do Fibonacci, né, do grande mistério do Sol central, átomo. Fibonacci foi o cara que se deu conta disso, para vocês terem ideia de como essa geometria é sagrada. Se a gente colocar a fórmula matemática do Fibonacci e calcular essa estrutura da primeira para a segunda falange, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, todo o nosso corpo é contabilizado em pedacinhos Fibonacci, tá? Para vocês terem uma ideia da completude dessa fórmula. E a gente usa muito essa fórmula em diversas áreas do saber, desde na construção de arquiteturas harmônicas, né, do pessoal da arquitetura e da engenharia, até a cálculos de algoritmos na tecnologia da informação, nos desenvolvedores de software, tá? Para vocês entenderem o quanto isso é importante. E aí ela diz e daí o que a doutora Clarissa diz? Que o símbolo junta algo que contabiliza e constrói todos os saberes desse mundo com a potência de concentração em transferir e transmutar e transformar, dando muita energia para essa mulher. Então, é só no momento em que eu me dou conta que os irmãos estão vindo, que eu olho para a montanha, que eu olho para o sol, e que eu digo, me fudi, é agora, é a hora, ou eu tomo uma decisão na minha vidinha, ou eu vou morrer, que vem o redemoinho. E esse redemoinho faz o quê? Faz a transformação acontecer e eu matar o Barba Azul. Então, o arquétipo do redemoinho é a transformação que eu concedo de mim para mim mesmo a partir da minha sacralidade e da minha capacidade de integrar o masculino dentro de mim. Por isso que eu não posso ser bela, recatada e do lar. Porque se eu estou bela, recatada e do lar, eu estou condicionada a um sistema que não me permite conhecer a mim mesmo e que me rotula. Ah, tá fazendo pergunta demais, é louca. Ah, tá fazendo pergunta demais, é da esquerda. Ah, tá fazendo pergunta demais, é revolucionária. Ah, tá fazendo pergunta demais, vai lá de tanto de fora, não fazer passeata, então. Toda vez que uma mulher começa a ser perguntadeira, ela é estereotipada pela sociedade com rótulos. E o rótulo mais comum é do adoecimento mental. Então, não é incomum que todo o conceito psicanalítico que o próprio Freud e o Jung discutiam e construíram, né, que o Freud que construiu a psicanálise, se baseou nas histéricas. Porque não eram os homens que eram analisados, eram as mulheres, porque as mulheres é que eram loucas. Então, toda aquela que não seguia um padrão de patriarcado e que não permitia que o redemoinho interno acontecesse, ou que acontecia de uma forma tão profunda que ela não conseguia mais se manter naquela estrutura, ela era rotulada como louca. Então, quando as pessoas dizem, nossa, Márcia, tu é louca, eu, obrigada. A loucura, para mim, não é sobre nenhuma hipótese, nenhum contexto, uma agressão. Eu adoro que as pessoas me chamem de louca. Porque é o que eu sou mesmo. Porque se loucura é não viver na normatização, e a normatização é que eu me impeça de ser dona de mim mesmo, mas o que eu mais quero é não ser certa mesmo. Não é? Então, o redemoinho faz parte de mim. E eu quero que esse redemoinho permaneça me mobilizando. Né?
E por isso eu honro meu pai, e por isso eu agradeço ao meu marido, e por isso eu olho para o meu filho homem e digo para ele o quanto ele é lindo e maravilhoso. Eu não construo a minha estrutura de feminino desfazendo o masculino, mas eu não obedeço às ordens estruturais porque a chave é minha. Expliquei, Mariana. Eu Está queria satisfeita? fazer Sim. um comentário. Sim, não, perfeito, Márcia. Acho que alguém queria falar. Vamos abrir a Tarsila. fala para a última colega para a gente honrar o tempo e encerrar? Vou tentar ver se eu consigo formular o pensamento. Mas essa irmã, essa moça, ela só tomou o passo de abrir, de pegar a chave, de se apoderar da chave, resolver abrir a sala e depois olhar para aquele sangue todo que estava nos vestidos, que não tinha como ser escondido, por causa do Barba Azul. Porque se ele não tivesse dito, esta chave você não use, ela nunca teria tido curiosidade de abrir aquela sala. E se ele não tivesse, porque ela também, quando ele voltou, ela tentou dizer, olha, eu perdi a chave. Como assim, dizendo, deixa isso escondido, né? Mas foi ele que abriu, escancarou o armário e viu que estava tudo cheio de sangue. Então, ela não teve como não olhar. Então, eu acho que ele foi fundamental para essa transformação dessa mulher. E muito interessante com o que a Olga falou, porque é isso mesmo. Então, se a gente vive nesse papel de ingênua, porque no início ela se convenceu de que ele era uma pessoa boa, né? Então, ela sabia que... Mas ela se convenceu. E se a gente fica nesse papel de ingênua, vão aparecer as pessoas que te fazem descobrir essa mulher selvagem e esse poder, essa força do masculino que tem em nós também, né? Então, na verdade, bom. Obrigada, Barba Azul. Diz isso, Tarsila. Diz o que tu quer dizer? O que agradeceu, Barba Azul? Pode deixar. Obrigada, Barba Azul. Obrigada, Barba Azul, por você existir. Por isso que muitas de vocês não posso falar dos nossos âmbitos políticos, né, Tarsila? Não posso falar sobre isso, porque está sendo gravado e eu posso ser presa. Eu já avisei toda a minha família que, né, quando voltar à Inquisição, serei a primeira que iria para a fogueira. Trancou? Travou? Eu acho que travou, né? Eu tô... Travou? A imagem travou só. Agora voltou. Ah, beleza. Mas a gente, muitas de vocês já ouviram essa fala discursiva minha, que é agradeçam ao patriarcado, porque é graças ao patriarcado que estamos aqui, né? Então, por isso que a gente não pode negar a presença do Barba Azul na nossa vida, a gente tem que ter ele. E eu vou te dizer, Tarsila, com muita convicção, que eu acredito que o Barba Azul é o nosso superego, tá? Doutora Clarissa chegou ali na beira, mas não disse todinhas as letras. Ele é o que controla, que dá a barreira para tu não ficar te loqueando toda hora, porque a gente, quando mulher vira vida louca, a gente não se controla mais. Então, a gente tem que ter uma barreira de proteção de muro, né? Então, esse é um papel que eu enxergo dele. E o outro, que tu fez a fala lindamente com a colocação da Olga, que é: haverão Barba Azuis. Porque a gente precisa crescer. Se a gente não se permite, né, se dar conta que essas pessoas que um dia nos trouxeram coisas... É o provocador das mudanças. A gente só tem condições de fazer pergunta porque alguém nos provoca a consciência.
Travou de novo? Ai, que droga que tá travando, gente. Né? A gente só consegue fazer perguntas. Mas já porque voltou. A gente só consegue fazer perguntas porque alguém nos provoca consciência. Então, sim, o que a Tarsila está trazendo é importantíssimo. Há momentos da nossa vida em que a gente tem que olhar e dizer obrigado por o que aconteceu, porque foi fundamental para me construir como eu sou como sujeito, né? E por isso, vocês entenderam porque ele não pode morrer. Ele não pode morrer dentro de nós. Porque haverão momentos em que ele vai ser fundamental para o nosso desenvolvimento. Acontece que a estratégia é Eu impulso, manda em quem? nem falar isso. Travou de vez agora? Travou de vez? Ô, Márcia. Oi? Ai, amor, dá... tu tá aí? Claro! Não. tu me... É rapidinho. Eu achei, escutando, né, o que vocês falaram, me veio muito a importância da gente ser protagonista da nossa vida, né? Da gente saber os nossos limites, da gente se conhecer, né? Saber que as coisas estão dentro da gente, não no outro, né? E eu acho que isso do protagonismo da vida, né, a maioria das minhas clientes, eu sou massoterapeuta, então esses 13 anos, praticamente 99% das minhas clientes são mulheres e eu percebo muito isso, né? Quanto esse protagonismo falta na vida, né, das mulheres. E outra disso de estar no interior, que a gente busca tanto no outro, e aí esquece o que está dentro da gente. E também essa coisa da virada da chave, né? O quanto às vezes a gente tenta virar a chave de outras pessoas e esquece de virar da gente, né? Às vezes ou não quer ver, ou é muito fácil, né? A da outra pessoa é muito mais fácil do que a nossa, né? Enquanto é importante isso. E também essa questão do masculino e do feminino, que como é importante também a gente ter esse equilíbrio dentro da gente, porque um em excesso, né, um a mais do que o outro também não é bom, como a gente começar a identificar isso, né, e até eu li uma frase até do curso que eu fiz, que eu vou ler para vocês rapidinho, que é: o masculino e o feminino precisam um do outro em todos os sentidos. É isso. Perfeito. Nada como uma mulher jaguar no grupo, né? Aí a gente tem aquelas frases curta e grossa, né? Assim, pá! Tá perfeita, Fê. É isso aí mesmo. Porque eu não posso impedir que o meu desenvolvimento aconteça. Mas eu impeço. Muitas vezes porque eu quero ser boazinha, queridinha, eu quero ser a melhor filha, eu quero ser a melhor esposa, porque as pessoas precisam me amar muito. E aí eu não permito aprender. Eu não permito nem que às vezes o Barba Azul entre, porque eu quero ser a melhor, a mais querida, a mais legal, a mais amada. E aí a gente está cheia de pessoas com muita idade, mas totalmente ingênuas, porque nem se permitiram, nem assim uma pontinha de Barba Azul na vida, porque elas queriam andar na estratégia de eu sou amada sempre, 100% a vida toda, bela, recatada e do lar. Vamos ligar as nossas câmeras para nós tirarmos aquela foto maravilhosa? E daí, depois que nossa colega Olguita fizer o nosso grupo no WhatsApp, essa será a nossa foto de grupo e é óbvio que eu vou postar essa foto hoje nas redes sociais, evidente. Porque, né, Lei Geral de Proteção de Dados não existe, vocês não assinaram nenhum documento dizendo que aceitam que eu tire foto, mas eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Ah, gratidão por essa mulher maravilhosa. Processada. Meninas, eu espero que vocês tenham curtido horrores. Muito bom, gente. Muito bom.
Tá, então assim, ó, todo mundo liga as câmeras pra gente tirar foto agora. Liga, gente. Nossa, Eu mas queria agradecer. Ah, Eu acho que talvez não tenha câmera. Não sei se tem todo mundo. Tem câmera.